Bom, o assunto agora é a questão das cirurgias cardiovasculares, né? Cirurgia do coração. Nós temos dois convidados especiais no programa, tá? O doutor Alex Mota Benevides, ele tem especialização em cirurgia do coração, né? Tem a sua formação no início dos... final de 2004, de lá para cá trabalhou várias especializações. Temos também a participação agora do Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, que também é um grande especialista nestas áreas, que é o cuidado com a saúde do coração e principalmente lá no cuidado mais avançado, que são com os procedimentos mais invasivos, e aí eu já estou falando da área cirúrgica. Deixa eu entrar em contato com os nossos convidados aqui. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Dr. Alex Mota Benevides. Doutor, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Band Cidade Rondônia. Falamos para todo o estado nesse exato momento. Seja bem-vindo. E doenças do coração, no período pandêmico, às vezes o país esqueceu um pouco de falar sobre o assunto, mas é muito crônico e crítico, né? A gente não pode vacilar, porque tem matado muito mais do que qualquer outra patologia. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Muito boa tarde, Honorato. Boa tarde a todos, a equipe da Band, a equipe que fez esse convite tão especial para a gente aqui nesse dia. Mandar um grande abraço aí, boa tarde para toda a sua audiência, também que está nos prestigiando e está dando atenção para esse assunto que é fundamental, é um assunto basicamente de saúde pública, e a gente vê que tem uma penetração de várias formas diferentes em toda a vida, mesmo do paciente, da família do paciente que não é diretamente acometida por essa doença. Né? Honorato, eu tenho alguns dados aqui para passar para você. Olha só como a doença cardiovascular é prevalente. Tá? A gente nota que dados da OMS oficiais, já lá de 2019, pré-pandemia, mostravam que as mortes conferidas por causa de doença cardiovascular somavam 18 milhões de mortes no mundo todo. Então, a gente sabe que é uma doença que não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe nível socioeconômico, educacional, ela está totalmente presente em todos os continentes do mundo e por isso é uma doença tão importante da gente de ser estudada e de ser combatida. Agora, o que chama a atenção, né, doutor, é que a gente fala de um número tão gigantesco, né, de pessoas que têm as suas vidas levadas, né, têm as vidas perdidas para essa doença e é uma doença que já vem sendo estudada há muito tempo, tem ciência, tem tecnologia, tem ação preventiva para ser tomada e mesmo assim é muito agressivo o número, né? Eu vou continuar conversando com o senhor, se me permita, eu vou inserir na nossa conversa também mais um convidado especial, tão especialista quanto o senhor é também nesta área de cuidar da saúde do coração. Eu queria virar a tela aqui e dar uma boa tarde especial para o Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz, que também é um outro especialista para os cuidados da saúde do coração, é cardiologista. A gente consegue virar a tela aqui, produção? Ah, é? Então, o doutor pode, inclusive, já cumprimentar a audiência do Band Cidade Rondônia. Doutor Jorge, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Honorato. Boa tarde a toda a audiência aí presente, nos prestigiando. Nós estamos muito felizes com o convite. Nós estamos aqui a mais para conversar sobre um assunto tão especial, tão presente na nossa realidade, como o Dr. Alex falou. Eu já trabalho com o Alex há 5 anos. Nós aí tentamos combater de diversas frentes, né, o problema cardiológico, né, da cirurgia cardíaca, né, então acho que esse momento agora da gente falar a público vem à tona aí para passar informação para todos, né, mas muito boa tarde aí, que honra nossa estar aqui. Perfeito, eu vou voltar com o senhor daqui a pouquinho, eu retorno com o nosso outro convidado, o Dr. Alex. Dr. Alex, não só a questão tecnológica, mas também de qualificação. E eu destaco justamente os meus dois convidados do programa de hoje pelo trabalho que vocês desenvolvem diariamente também de qualificação, de aperfeiçoamento. Como é que está o estado de Rondônia acerca de tecnologia e de especializações? Nós temos hoje um corpo clínico qualificado, nós estamos atualizados com esses procedimentos para tratamento, doutor Alex? Sim, Honorato, na verdade, o estado de Rondônia ele está crescendo muito, tanto em termos de acesso à tecnologia, quanto acesso às informações médicas que hoje se difundem muito rápido. A gente percebe que a educação continuada é um termo muito
aprendizado hoje das faculdades, ela se mantém mesmo depois da formação completa, vamos dizer assim. O médico hoje, seja ele de qualquer especialidade que for, ele é obrigado, por conta de muita evolução que a gente acaba percebendo no mundo, a estar sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, sempre buscando informações novas e com acesso à internet, essa informação, esse acesso à informação acabou sendo muito democratizado. Antes, na década de 90, mesmo no começo dos anos 2000, a internet ela mudou muito o acesso aos artigos científicos. E hoje, com a presença das faculdades de medicina já aí atuantes no estado de Rondônia, existe a formação desse profissional médico, existe a formação da cultura desse profissional de estar sempre se atualizando. E isso é muito importante. A situação no estado hoje é uma situação que é um estágio de crescimento, é um estágio de busca de acesso a essas novas tecnologias, e é isso que a gente tem a proposta de levar aí para vocês. Perfeito. Doutor, explica para a gente um pouquinho sobre essa questão da doença cardíaca obstrutiva e como tratar isso de forma cirúrgica, enfim, para a gente tentar entender um pouco mais essa especialização que é de competência do senhor e também, evidentemente, do nosso outro convidado, o doutor Jorge. Perfeito, Honorato. Para a gente ter uma ideia, desses 18 milhões de mortes que eu mencionei para você, 85% é responsabilidade do conhecido infarto agudo do miocárdio. Então, veja que a doença coronariana obstrutiva, ela ocupa um parâmetro de absoluto destaque frente às doenças cardiovasculares de modo geral. Então, a gente tem aqui, eu trouxe aqui umas próteses para mostrar para vocês, um aspecto de uma coronária, de uma artéria coronária com um padrão normal, ela tem um aspecto de uma musculatura e dentro ela tem a passagem do sangue. À medida que a doença vai se instalando e vai progredindo, a gente vê que vai acontecendo um depósito. Essa arte aqui amarelinha significa o depósito de colesterol que vai acontecendo na coronária. Até que você tenha uma obstrução importante, e aí você começa a ter diminuição no fluxo de sangue que chega no miocárdio, até que aconteça uma interrupção total nesse fluxo, que é o chamado infarto agudo do miocárdio. Essa interrupção vai bloquear a passagem do sangue, então o miocárdio, o tecido muscular cardíaco, não vai mais ter acesso à glicose, ao oxigênio, a toda a energia que ele precisava. Então, aquela parte infartada, olha aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem aqui um infarto agudo em uma artéria principal do coração, na frente do coração, e a gente nota que a parte infartada da musculatura, ela morre. Então, você começa a ter déficit de atividade de bombeamento, de rendimento do trabalho cardíaco. E se a gente pensar que desses 85% dos 18 milhões de mortes poderiam ser absolutamente preveníveis com medidas de controle de obesidade, ajuste em dietas, evitar o hábito do tabagismo, controle de fatores ambientais que a ciência já conhece, que influenciam sobremaneira em respeito a essas obstruções, a gente teria um quadro muito inferior a todo esse abalo que gera a doença coronariana. Tá? Então, independente do que a gente tem de lesões, a gente tem repercussões que são cada vez mais prevalentes na sociedade. E isso acaba gerando um custo social também muito importante para toda essa sociedade, não só para o paciente que é acometido pela doença. Perfeito. O doutor Jorge, que também está conosco, eu gostaria de entender um outro ponto. Não necessariamente, o doutor Jorge, todo problema do coração tem que ser tratado através de um processo cirúrgico, né, doutor? Correto, correto. Na verdade, é uma parte pequena do tratamento, seria a cirurgia de revascularização do miocárdio. A parte como um todo, né, são feitos em 3 módulos de tratamento. O primeiro módulo de tratamento é a fase inicial desse tratamento, é o módulo de tratamento clínico. E aí ele vem desde a parte, como o doutor Alex falou, da prevenção,
né, até a parte aí de quando o paciente já teve um infarto agudo do miocárdio e ele tem que tomar remédio para tentar aí a duas coisas. Primeiro, a recuperar a parte do coração que foi perdido e também para prevenir que ele não perca mais outras partes. Mas isso é só a primeira parte, é o tratamento clínico. Muitos pacientes, inclusive a maioria, ele precisa de um tratamento adjuvante, que a gente chama de complementar. Esse tratamento seria o tratamento percutâneo e o tratamento cirúrgico, com indicações hoje muito bem estabelecidas para ambos os casos. O tratamento percutâneo, a gente considera um diagnóstico um pouco mais leve da doença aterosclerótica do coração, da doença obstrutiva das coronárias, né? Normalmente, quando o paciente tem aí no máximo 2 artérias acometidas de forma leve ainda, de uma forma aí não tão agressiva, né? Com uma placa obstrutiva moderada a grave, né? E a gente conseguiria tratar então com um stent, o famoso aí stent, né? O stent coronariano, que nada mais é do que a molinha que entra dentro das artérias do coração para desobstruir essa passagem, né? Mas a gente sabe-se muito bem que muitos pacientes eles acabam aparecendo só no hospital ou no consultório numa fase mais avançada da cirurgia, da doença aterosclerótica obstrutiva. E nestes casos, como a gente pega aí corriqueiramente, por não ter o primeiro tratamento de prevenção, a gente acaba vendo que o benefício maior do doente seria a revascularização completa do coração cirúrgica, a famosa ponte de safena é a cirurgia que nós mais fazemos, eu e o doutor Alex, que é a cirurgia de revascularização miocárdica cirúrgica, ou também chamada de convencional, quando a gente tem aí em torno de 2 a 3 ou às vezes mais, 4, 5, 6 artérias obstrutivas de formas complexas, e aí nesse caso a correção cirúrgica está muito bem indicada. E o benefício dela se torna ainda muito mais presente do que os outros tratamentos. A cirurgia cardíaca, cardiovascular, ela tem o potencial aí de entregar em torno de 20 a 30 anos de sobrevida depois. Perfeito, a gente está conversando com o Dr. Jorge Luiz Ribeiro da Luz. Deu uma travadinha na conexão do Dr. Jorge? Vamos retornar com ele já já. Eu vou seguir a conversa aqui, se o Dr. Alex estiver ouvindo a gente. Doutor Alex, conversava com o Dr. Jorge aqui, inclusive, sobre que nem toda doença cardiovascular é necessário a questão da intervenção cirúrgica. Em que momento o cidadão deve procurar a ajuda de um médico? A doença cardiovascular, ela é silenciosa? Como é que eu devo me precaver sobre essa questão, doutor? Na verdade, assim, Morato, a gente sempre orienta que haja um acompanhamento de perto, tanto em fases iniciais, fases intermediárias e principalmente nas fases mais avançadas da doença arterial coronariana. Tá? A gente não pode simplesmente deixar o paciente a própria sorte. Esse paciente está assintomático, esse paciente não tem uma repercussão clínica tão grande, ele ainda não precisa fazer um acompanhamento. Pelo contrário, é indicado que a partir dos 40 anos ele faça check-ups anuais com o seu médico, que o acompanhe, o médico clínico, ou mesmo com o seu próprio cardiologista clínico. Isso é muito importante. A partir desses acompanhamentos, desses screenings, a gente vai conseguir identificar sinais de que possa estar acontecendo uma doença em evolução que necessite de exames mais especializados para que seja determinado especificamente o estágio que essa doença está. Tá? Então, por exemplo, para citar um dado interessante para você, no paciente diabético, existe uma condição que a gente chama de neuropatia diabética. É como se o excesso, eu sempre falo para os pacientes, é como se o excesso de açúcar que está circulando no sangue queimasse os nervos do corpo todo. E aí ele perde a sensibilidade desses nervos. Isso acontece muito no pé, a gente chama pé diabético. E aí ele começa a machucar, começa a criar lesões, e aquelas lesões não cicatrizam, e ele nem tem a sensibilidade que aquilo vai continuar a progredir. Também acontece neuropatia diabética no coração. Para você ter uma ideia, no paciente diabético existem casos em que ele infarta e não sente nada. E aí você vai me dizer, nossa, fui premiado, né? Pelo menos infartei, mas não doeu. Pelo contrário. Esse infarto pode gerar complicações graves, arritmias, complicações mecânicas, pode gerar repercussões importantes, mesmo sem gerar um quadro clínico abundante.
que seria de dor no peito, de falta de ar, de palpitações, de cansaço a pequenos ou médios esforços. Então, esses sintomas são o quadro clínico habitual, mas não necessariamente precisa estar presente para você começar a acompanhar o estado de saúde do seu próprio coração. Perfeito, são dicas muito valiosas, até porque às vezes a gente imagina que pequenas ações podem não ter consequências muito positivas ao longo da trajetória da vida do cidadão, mas é ali que está realmente a grande questão, as ações preventivas. E aí, posteriormente, quando chega no estágio da vida, o próprio doutor foi muito feliz aqui em trazer essa contribuição para nós, é importante você buscar um especialista, né? Mesmo que não tenha tido nenhum sinal, já ouviram falar no famigerado check-up? É ali que você vai diagnosticar algumas questões que podem ser tratadas com muita facilidade, porque devem estar no processo inicial. Deixa eu ver se o doutor Jorge reconectou conosco. Eu queria saber, doutor Jorge, tecnicamente falando, tem muitas novidades que estão chegando, revolucionárias no tratamento das doenças do coração. Quais delas o senhor poderia destacar para nós, doutor Jorge? Certo, isso é uma pergunta, desculpa aí por ter cortado, mas isso é uma pergunta que é muito corriqueira no nosso consultório, né? Hoje os pacientes vêm com muito medo, como antigamente também, mas hoje ainda mais, por eles terem mais acesso à informação, eles vêm com muito medo no nosso consultório, né? Perguntando da famosa cirurgia de ponte de safena, se é grave, se tem muitos riscos, né? Logicamente é uma cirurgia complexa, existem riscos, mas por conta, decorrente das tecnologias hoje, os riscos ele vem diminuindo bastante, né? E hoje a gente tem alguns scores para falar sobre risco da cirurgia cardíaca muito bem calculado, com todas as variáveis do doente, né? Então, neste caso, a gente considera uma cirurgia padrão, né? Uma cirurgia de ponte de safena, que também é chamada de revascularização miocárdica, padrão, uma mortalidade em torno de 3 a 5%. Isso é uma mortalidade, inclusive, muito esperada no Brasil. Então, significa que é em torno de 97% sem risco de óbito na cirurgia. É uma melhora tecnológica muito grande. Essa melhora, ela vem, logicamente, aí de evoluções tanto da parte da circulação extracorpórea, tá? Ela ganha um fator muito grande. É exatamente a máquina que faz com que o sangue do paciente seja filtrado e bombeado enquanto a gente consiga mexer com o coração, trabalhar com o coração e corrigi-lo das suas doenças, né? Então, para isso precisa de um técnico específico, que é o perfusionista, para fazer o apoio a todo esse apoio da máquina de circulação extracorpórea. Essa máquina, ela mudou muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Hoje a gente tem soluções e coisas bem específicas da cirurgia cardíaca em decorrência dessa máquina, que a gente consiga fazer com que o coração pare por 3 horas e volte sem problema algum depois. Então, isso é uma tecnologia muito atual, é uma tecnologia que mudou aí bastante a cirurgia cardíaca na atualidade. Outros benefícios, como, por exemplo, a placa de externo, né, é uma placa de titânio que faz com que o osso que a gente precisa acessar o coração, que fica debaixo do osso do externo, ele não abra, e ele previne infecção, previne de deiscências, previne de outras complicações ósseas e da musculatura acessória da cirurgia cardíaca. Então, essas coisinhas, esses detalhes vão diminuindo os riscos da cirurgia cardíaca. Logicamente, também o próprio material cirúrgico também teve mudanças grosseiras, assim, que conseguiram fazer com que esses riscos que há 15, 20 anos atrás eram em torno de 15 a 20%, descer estrondosamente para chegar numa porcentagem de 3%, né? E, logicamente, tudo é também uma curva de aprendizado dos profissionais. A cirurgia, a gente tem que lembrar que a cirurgia cardíaca é uma especialidade muito jovem. A gente está falando em torno de 70 anos, entre 60 a 70 anos no Brasil. E enquanto as outras especialidades têm 500 anos, 300, 400 anos. Então, isso também a gente ainda está nos descobrindo e aí nos aperfeiçoando para fazer o melhor possível para o paciente. Perfeito. Embora a gente tenha observado, segundo o próprio Dr. Jorge Luiz acabou de nos passar, ele que é cirurgião cardiovascular, muita tecnologia envolvida no avanço do tratamento, mas o cuidado tem que ser redobrado a cada dia, porque com os avanços tecnológicos
vem as complicações que a própria patologia naturalmente vem sofrendo. Então, a questão é ação preventiva e, quando necessário, procurar profissionais com especializações, com qualidade. Eu quero agradecer muito a toda a diretoria do Hospital Central, que viabilizou essa entrevista hoje com esses dois grandes profissionais para que a gente contribuísse com a nossa audiência acerca destas orientações para o cuidado com essas doenças do coração que têm levado milhões e milhões de vidas no mundo inteiro. Dr. Jorge Luiz, muito obrigado pela participação, uma boa tarde, foi uma satisfação. É uma honra estar aqui prestigiando isso para o meu estado, né? Eu sou original de Rondônia, né? Então eu estou aqui fazendo com que a cirurgia cardíaca chegue em um nível mais avançado para os pacientes, a gente consiga dar todo o suporte, a gente está total à disposição, tá? Estamos na cidade para quem precisar, tá? Então é só buscar nos principais hospitais que estão prestando esse apoio à sociedade. Muito bem, então, é só bom recapitular, né? Eu nem apresentei, o doutor Jorge está falando de que local do Brasil, doutor? Eu estou em São Paulo, agora mais especificamente em São Bernardo do Campo, mas nós trabalhamos em Porto Velho. Tá? Atende aqui no Central, né? Exatamente, no Muito Hospital bem. Central. Grato pela participação conosco aqui. Da mesma forma, eu estendo aqui o agradecimento ao doutor Alex Mota Benevides. Doutor Alex, muito obrigado pela participação conosco, contribuiu e muito, e principalmente agora que a gente está muito preocupado com essa questão desta grande demanda reprimida pelo período pandêmico, né, o doutor Alex? Um grande abraço e é importante que a população busque o quanto antes um profissional para cuidar da saúde do coração. Muito obrigado, Norato. Eu agradeço também o convite, agradeço a participação. É uma honra, realmente, como o doutor Jorge comentou. Eu não sou do estado, estou chegando agora no estado, mas estou sendo absolutamente bem recebido. Toda a direção do Hospital Central tem nos proporcionado condições de trabalho, condições de oferecer aos pacientes do estado essas atualizações a respeito do tratamento mais complexo da doença coronariana. E é muito importante para a gente conseguir perceber esse acesso da população a tudo que a gente já trabalha aqui em São Paulo, também falo aqui de São Paulo, mas é um prazer muito grande falar com vocês, conseguir passar um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente tem a oferecer para toda essa população do estado. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, tá? O doutor Alex Mota Benevides, ambos estão falando da região do estado de São Paulo, né? Ele é cirurgião cardiovascular e assim como também o doutor Jorge Luiz Ribeiro da Luz. Ambos atendem no Hospital Central e é por isso que a gente agradece mais uma vez a diretoria do Hospital Central, que prontamente, quando procurados aqui pela produção do Band Cidade Rondônia, já disponibilizou estes dois grandes profissionais para que falássemos sobre este assunto. Volto a repetir, pouco se fala sobre isso, mas as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, matam mais do que tudo que você possa imaginar. E são doenças já com ciência em cima, com tudo da tecnologia, né, dos avanços para os devidos cuidados. Mesmo assim, nós temos esses grandes números aí. Então é cada vez mais importante debater o assunto.